Bom, eu tava vendo um vídeo no Instagram e aí eu vi um comentário nesse vídeo que dizia assim: a paz eu encontro dentro de mim, nunca no outro. Isso é um engano. Ele estava se referindo que buscar a paz em outra pessoa seria na verdade um engano. E eu fiquei pensando, né? Que isso sim é uma verdade, ok, mas eu acho que é uma verdade pela metade. E por quê? Porque sim, a sua paz ela não pode depender de outra pessoa. E, por exemplo, se eu só consigo ficar bem quando alguém está comigo, se a ausência daquela pessoa ela desorganiza completamente o meu estado, e, por exemplo, se a cada mudança no comportamento dela também muda completamente a minha estabilidade, a gente pode concordar que isso não é paz, e sim uma dependência, né? Pode ser ansiedade, apego, pode ser uma necessidade de regulação externa. Aí, por exemplo, a pessoa demora para responder, eu desmorono. Se a pessoa se afasta, eu perco o meu controle, perco o meu centro, né? A pessoa ela tá bem comigo e eu tô bem. A pessoa tá mal e eu tô mal. Nesse caso, eu entreguei completamente o meu estado interno pro comportamento de outra pessoa. E isso é o que? Perigoso. Então, sim, existe uma paz que precisa ser construída dentro de nós. Só que daí concluir que o outro ele nunca participa da nossa paz, eu acho que é um salto muito grande, porque seres humanos eles não são sistemas fechados. E hoje em dia tem estudos de neurociência que mostra isso, inclusive. Existe uma linha de pesquisa chamada Social Baseline Theory, bom, no meu inglês não é muito bom, que investiga justamente como o nosso cérebro funciona, considerando a presença e o suporte de outras pessoas. E a ideia é basicamente muito interessante. O nosso cérebro, ele não parece ter sido construído para interpretar o mundo como se nós estivéssemos completamente sozinhos. A presença de outras pessoas próximas, ela pode funcionar basicamente como um recurso. Pode diminuir a percepção de ameaça, pode diminuir o esforço necessário para lidar com determinadas situações, pode mudar até a forma como nós avaliamos um risco, por exemplo. E na verdade isso significa uma coisa muito simples. O outro, ele pode sim participar da nossa regulação. Não porque ele literalmente coloca uma substância chamada paz dentro de você, mas porque a presença dele fornece informação ao seu organismo. É como se o corpo ele recebesse uma mensagem assim: você não precisa enfrentar isso sozinha agora. E aí isso muda muita coisa. É por isso que às vezes você está tendo um dia completamente infernal e aí você encontra uma determinada pessoa e ela não resolveu o seu problema. Ela não pagou a sua conta, ela não mudou a sua vida. Às vezes ela nem fala nada, mas aí você senta do lado daquela pessoa e aí você pensa: nossa, agora eu consigo respirar. E eu acho isso muito importante, a gente parar de, como que eu posso dizer, patologizar automaticamente essa experiência. Porque isso não significa necessariamente que você é dependente daquela pessoa. Pode existir um componente neurobiológico real acontecendo ali. E aí que entra um conceito que eu acho muito interessante também, muito bonito, que se chama corregulação. A gente fala muito sobre autorregulação, né? Se autorregular. Aprenda a controlar suas emoções. A gente fala muito disso. Aprenda a ficar sozinha, encontre a sua paz. Eu, inclusive, sempre estou falando sobre isso ou buscando isso. E sim, a gente precisa desenvolver essa capacidade, mas também existe a corregulação, que é quando a interação com uma outra pessoa, ela ajuda o nosso organismo a sair de um estado de ameaça. E aí ele entra em um estado de maior segurança. Por exemplo, uma voz conhecida, quando você escuta uma voz conhecida, quando você recebe um abraço, um olhar, até um toque, um simples toque, sabe? Uma presença previsível. Bom, até mesmo uma conversa em que você não precisa ficar se defendendo. Tudo isso pode comunicar segurança para o nosso sistema nervoso. E aqui existe uma distinção fundamental.
A corregulação, ela não é dependência. A gente não tá falando sobre dependência. Eu posso estar emocionalmente centrada e ainda assim me sentir muito melhor na presença de uma outra pessoa. Eu posso saber ficar sozinha e ainda assim eu posso gostar profundamente de estar acompanhada. Eu posso me sustentar e ao mesmo tempo também permitir que alguém me acolha. E isso não é fraqueza. Isso é o que nós chamamos de relação. E filosoficamente, né, essa ideia também é muito mais antiga do que parece. O Aristóteles, por exemplo, quando ele fala sobre uma vida boa, ele não está falando de um único indivíduo isolado que conseguiu atingir um estado de autossuficiência absoluta. A vida boa, ela envolve ação, virtude, comunicação, né, comunidade, amizades. A amizade, inclusive, ela ocupa um lugar enorme na filosofia dele, porque para Aristóteles, uma vida humana completamente realizada não é simplesmente uma vida em que eu consigo ficar muito bem sozinha. É uma vida em que eu também consigo compartilhar o bem com outras pessoas. E aí também entra Martin Buber, que eu acho que deixa essa discussão ainda um pouco mais interessante. O Buber, ele fala da relação eu e tu. E o que me interessa nessa ideia é justamente que ele não coloca toda a experiência apenas no eu ou apenas no outro. Existe uma terceira dimensão, que é o entre. O que acontece entre duas pessoas, porque existem experiências que eu tenho sozinha, sim, existem, mas existem experiências que simplesmente não existem sem relação. A intimidade, por exemplo, é uma delas. Reciprocidade é uma delas. Conexão é uma delas. E até essa sensação que a gente gosta de sentir de me sinto em casa com você, com uma outra pessoa, é uma experiência relacional. Não é simplesmente você me dá felicidade. É uma coisa muito mais corporal. É como você... Bom, é como se você dissesse, perto de você eu não preciso permanecer em estado de defesa. E isso, gente, muda muita coisa, muda tudo, porque talvez a ideia de se sentir em casa, ela não seja encontrar alguém que faça todos os seus problemas desaparecerem. Talvez seja justamente encontrar alguém perto de quem você não precise performar, você não precisa controlar cada palavra que você vai falar, você não precisa antecipar um próximo ataque, não precisa esconder tudo que você sente. Você pode simplesmente ficar em silêncio. E aí você pode rir de uma coisa idiota, você pode estar vulnerável, você pode simplesmente existir mesmo. E aí o seu corpo, ele percebe isso. E aí eu quero trazer também uma coisa que eu acho muito importante quando a gente fala de energia, né? Eu acredito que essa palavra, ela pode ser usada, mas a gente precisa tomar muito cuidado para não transformar tudo em pseudociência, sabe? Se você tá falando de energia como uma força espiritual mensurável sendo magicamente transferida entre pessoas, nós não temos evidência científica sólida para afirmar isso. Realmente não temos evidências. Mas se você está usando energia para falar do estado corporal, da emoção, comportamento, ambiente e até mesmo de informação social, aí sim existe algo muito mais concreto acontecendo. Porque, por exemplo, quando você entra numa sala e percebe que alguma coisa está estranha, a pessoa ela nem falou nada, mas você percebe o tom, a postura, o ritmo da fala, a tensão corporal, a maneira como ela olha para você. Eu especificamente reparo muito nisso, muito. E literalmente o seu corpo, ele começa a responder, sabe? Da mesma maneira, existe aquela pessoa que quando ela chega perto de você, você sente assim, eu posso baixar minha guarda. E isso também é informação. O seu corpo, ele tá lendo o ambiente o tempo inteiro. Então, acho que a gente chama intuitivamente de energia de uma pessoa, o que a gente chama disso, muitas vezes, talvez seja uma mistura extremamente complexa de sinais de que o nosso organismo, ele capta antes mesmo de a nossa
consciência conseguir explicar alguma coisa. E aí isso me leva a uma distinção que para mim é essencial. Familiaridade não é segurança. Intensidade não é amor. Gente, isso eu aprendi na marra. Alívio não é paz. Dependência não é conexão. Porque existe uma armadilha aqui. Se alguém, por exemplo, me traz uma sensação muito forte de alívio, e eu posso pensar, essa pessoa é a minha paz. Mas talvez aquela pessoa esteja apenas interrompendo temporariamente uma ansiedade que ela mesma ajuda a criar. E aí você entra naquele ciclo: tensão, afastamento, ansiedade, reencontro, alívio, e aí volta, tensão novamente. E aí isso pode parecer paixão, pode parecer conexão espiritual, aquela conexão, ai meu Deus, fora do real. Pode parecer destino, né? A gente tende a acreditar que é o destino, esse terremoto, e pode simplesmente, na verdade, ser um sistema nervoso preso em um ciclo de ameaça e alívio, o que é completamente natural. Então eu não acho que a gente deve romantizar que qualquer pessoa que nos faça se sentir em casa é uma pessoa de paz. A gente precisa perguntar que tipo de casa essa pessoa ela tá criando em mim. Uma casa onde eu posso descansar ou uma casa onde eu fico o tempo inteiro tentando descobrir se eu ainda tenho permissão para ficar? Porque são coisas completamente diferentes. Uma relação saudável, ela não deveria exigir que eu abandone o meu centro para permanecer nela, sabe? E também ela não deveria exigir que eu finja que eu não preciso de ninguém. Essa ideia de que eu não preciso de ninguém, ela também pode acabar virando uma armadura, porque independência absoluta, ela pode ser tão defensiva quanto uma dependência absoluta. O ser humano, ele não é feito para viver completamente fundido ao outro, mas ele também não é feito para viver completamente separado. A gente precisa de autonomia e vínculo, a gente precisa dessas duas coisas. A gente precisa de espaço e de encontro, de individualidade, mas também precisamos de pertencimento. E aí talvez a maturidade emocional seja justamente conseguir sustentar essas duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu consigo existir sem você, mas eu escolho existir com você. Eu tenho paz dentro de mim e ainda assim a sua presença, ela pode ampliar essa paz. Eu consigo me acolher e ainda assim eu posso amar e ser acolhida por você. Eu não preciso que você me salve, sabe? Mas eu posso permitir que você caminhe comigo. E é por isso também que eu não concordo com a ideia de que a paz está somente dentro. Eu diria que a capacidade de você encontrar paz, ela precisa ter raízes, sim, em você. Mas a experiência da paz, ela também pode ser construída, regulada e ampliada dentro de uma relação. Porque algumas coisas acontecem dentro, outras acontecem entre. E algumas das coisas mais bonitas da vida, elas só existem entre mesmo. Então, para mim, não é dentro ou no outro, é dentro e entre. A paz, sim, ela começa dentro. A segurança, ela pode ser construída entre. E aí, então, a conexão, na verdade, te transforma os dois. Você chegando inteira, a outra pessoa chegando inteira, sem salvador nenhum, sem metade procurando outra metade, literalmente duas pessoas inteiras criando um espaço onde ambas conseguem respirar, onde ambas conseguem se sentir em casa. E acho que isso, na verdade, é se sentir em casa. E aí eu acrescentaria só mais uma coisa também, de que talvez a grande confusão esteja justamente em achar que para ser uma pessoa emocionalmente madura, você precisa não precisar de ninguém. Mas, gente, maturidade não é ausência de necessidade, sabe? É consciência da necessidade que a gente necessita, mas sem entregar a própria soberania para essa necessidade. Eu posso precisar de vínculos sem me abandonar. Eu posso amar alguém sem transformar essa pessoa no centro do meu sistema nervoso.
Eu posso sentir saudade sim, mas sem entrar, não preciso entrar em desespero. Eu posso receber cuidado sem me tornar incapaz de me cuidar. E acho que principalmente eu posso reconhecer que sim, essa outra pessoa ela me faz bem, sem necessariamente transformar isso numa coisa de eu só consigo ficar bem por causa dessa pessoa. Porque existe uma diferença muito grande entre alguém ser a sua fonte de paz e alguém ser um lugar onde a sua paz ela encontra espaço para se manifestar. E aí talvez seja exatamente isso que eu tô tentando nomear quando eu falo sobre encontrar pessoas que fazem a gente se sentir em casa, sabe? Não é procurar alguém para completar o que falta. É encontrar alguém com quem aquilo que já existe em você possa respirar, expandir, circular. Não é dentro, não é no outro. É dentro, sim, dentro, mas dentro e entre. Eu acho que é isso. Bom, essa é a minha opinião. Deixa aí nos comentários o que você acha sobre isso. Se puder expressar também a sua opinião, eu gostaria de saber. E é isso.